Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o lançamento do documentário que conta a vida do grande divulgador do espiritismo, Caibar Schutel. Mas antes, nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Senhor, estamos em oração, rogando-te mais luz por acréscimo de misericórdia. Clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos, em suas consequências, os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, onde as estradas mais retas que nos conduzam à integração com teus próprios propósitos. Alteia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçaste a nosso respeito. Ilumina-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiaste ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em Tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Assim seja. Emmanuel, Uberaba, 29 de agosto de 1972. O documentário Vivi, Vivo e Viverei, Caibar Schutel, resgata a vida e a obra de um dos maiores divulgadores do espiritismo no nosso país, Caibar de Souza Schutel. Ele não foi somente divulgador da nossa doutrina espírita, mas também atuou como político, como farmacêutico, como filantropo ao longo da sua vida. Ainda jovem, Caibar se mudou do Rio de Janeiro, onde ele havia nascido no ano de 1868, para Araraquara, no interior paulista, onde ele inicialmente atuou como farmacêutico na primeira loja da rede Droga Raia, conhecida de muitos de nós até os dias de hoje. Sempre foi atuante e produtivo. Ele veio ser também o primeiro prefeito da cidade de Matão, que também fica no interior de São Paulo, e foi ainda jornalista, músico, escritor e filantropo.
Caibar Schutel desencarnou em 1938 e viveu intensamente a missão de servir. Dedicou a sua vida à solidariedade, à cultura, à difusão de ideias que atravessaram as fronteiras. Muitos de nós o conhecem por ter sido ele o criador do jornal O Clarim, que há 120 anos circula ininterruptamente, e também da Revista Internacional de Espiritismo, que completa 100 anos agora, em 2025. Portanto, ele deixou um legado imenso, ainda vivo na memória coletiva de todos nós e nas tantas instituições que levam o seu nome, como, por exemplo, o Grupo Espírita Caibar Schutel, em São Paulo, fundado pela família da doutora Marlene Nobre, fundadora do programa Portal de Luz. O documentário que está sendo lançado agora, em sua homenagem, foi dirigido e produzido pelos cineastas Zé Henrique Martiniano e Márcia Tâmia. Com uma linguagem leve, envolvente, com vários depoimentos, a obra apresenta esse homem que esteve, sem dúvida, à frente do seu tempo. Ele enfrentou todos os preconceitos que a doutrina espírita despertava na sociedade daquela época, superou obstáculos e construiu pontes de fraternidade entre muitas pessoas com as quais conviveu. O título do documentário, Vivi, Vivo e Viverei, são as palavras que Caibar Schutel deixou gravadas na sua lápide, que foram sugeridas por ele mesmo em uma comunicação mediúnica logo após o seu próprio desencarne, para expressar a sua convicção na imortalidade e na continuidade do trabalho espiritual. A frase reflete e resume a sua dedicação ao espiritismo e a sua confiança na vida após a morte. E o documentário Vivi, Vivo e Viverei, Caibar Schutel, já foi exibido inicialmente em uma sessão de estreia, agora em setembro de 2025, numa sala de cinema da cidade de Araraquara. Mas também já pode ser encontrado em plataformas digitais como o YouTube e, portanto, fica aqui o convite para que todos assistam e divulguem esse belo trabalho. Nós vamos agora aqui conferir no Portal de Luz o trailer do documentário. A primeira Constituição do século XIX, a Igreja e o Estado tinha uma conexão total. Então, no final do século, quando o Brasil entrou na República, entrou a outra Constituição, em 1891, aí já separava, mas eles não queriam, os padres não queriam. E a postura de firmeza, de fé de Caibar Schutel respondia à altura, não com sentido de agressão, não com sentido de provocar brigas, não era isso, mas ele argumentava, bem fundamentado, os ataques dirigidos ao espiritismo. O Caibar fazia um programa de rádio falando sobre espiritismo aqui na PRB4 de Araraquara. E esse programa foi divulgado na Revista Internacional de Espiritismo. E Ernesto Bozano, que era um filósofo, escritor, professor da Universidade de Turim, lá na Itália, tomou conhecimento desse trabalho de Caibar e mandou 2 cartões elogiando muito tudo isso que Caibar estava fazendo. Eles contaram com o Getúlio Vargas para poder, vamos dizer, ter o espiritismo reconhecido. Então, quer dizer, tinha pessoas que estavam ligadas à Igreja Católica e que, vamos dizer assim, nos bastidores, queriam saber um pouco mais sobre espiritualidade. Então, esses personagens que tinham essa capacidade, acabavam atuando. Então, eles queriam que as pessoas que se utilizavam também das ideias espíritas reconhecessem, o espiritismo. Naquela época foi bem difícil. Nessa época, a gente teve ameaçado o fechamento dos centros espíritas, inclusive da Federação Espírita Brasileira, a FEB. E o Caibar, aproveitando essa oportunidade de ter recebido 2 cartões do Ernesto Bozano, que era muito famoso na época, mandou um dos cartões para o Getúlio Vargas juntamente com uma carta. O Getúlio ficou muito sensibilizado com esse cartão, e também com a carta do Caibar,
e suspendeu o fechamento dos centros espíritas. Olá, vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Eu não sei se todos concordam comigo, mas eu acho que ninguém passa por esta vida sem se deparar
com antagonistas, pelo menos um. Em algum momento da nossa existência, temos de lidar com alguém que não comunga das nossas ideias, pensamentos, atitudes, enfim. Se pensarmos bem, é comum até desde os tempos de criança encontrarmos antagonistas no meio escolar e depois na universidade, no campo profissional, enfim. Tivemos oportunidade de abordar no programa que o fato de não agradarmos e nunca agradaremos a todos, mas quando essas antipatias avançam para o campo da competição ou discórdia, poderão gerar resultados desastrosos. No livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier, o espírito André Luiz nos traz algumas reflexões a este respeito que vale a pena refletirmos sobre elas e trazer as suas conclusões para a nossa vida prática. Com o título Antagonistas, ele inicia com a seguinte afirmativa: o adversário em que você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Percebam que ele diz compreensão. É importante reconhecer que o nosso adversário muitas vezes traz consigo desajustes emocionais e psíquicos. Porém, não é lícito alardear, olha, fulana é doente, ele é um doente. Isso não é compreensão, né? Não se trata de simplesmente reconhecer o desequilíbrio do outro, mas esforçar-se para compreender a sua fraqueza sem deixar-se atingir pelas farpas da sua oposição, defendendo-se quando necessário. É principalmente não revidar para que a possível causa do antagonismo se enfraqueça e não sirva de estopim para incendiar ainda mais os ânimos. Outro ponto fundamental trazido por André Luiz é: reconheçamos o fato de que muitas vezes a pessoa se torna indigna para nós simplesmente por não adotar os nossos pontos de vista. Aí está o perigo. Angariamos inimigos de graça, porque só tem valor as pessoas que pensam como nós, que vivem como nós, que gostam das mesmas coisas que nós, que têm o mesmo modo de vida que nós, e por aí vai. E atenção, tem muita gente que se diz descolada, que vive a sua vida, né? E que defende que cada um deve viver a sua própria vida, né? Na sua vibe, mas que no fundo sentem desprezo e não compreensão de fato das diferenças entre eles. Enfim, todo cuidado é pouco nesse sentido. As pessoas são livres para pensar, cada um é livre para adotar ideias e pensamentos que melhor se afinizem com a sua forma de ser, assim como nós. Por isto, temos que ter o máximo de cuidado. Vivamos em paz com as pessoas, mesmo que estas adotem pontos de vistas divergentes dos nossos. Outro alerta de André Luiz, delicadíssimo, toca num ponto crucial. Escreve ele: respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós.
Não é fácil reconhecer que justamente aquele que se opõe a nós tem muitas vezes uma visão mais clara que omitimos e escondemos dos amigos e afins. Talvez seja por isso que é tão difícil aceitar quem nos faz oposição. Ele nos vê por trás das aparências. O nosso orgulho e vaidade não lida muito bem com o fato de alguém conseguir ver as nossas fraquezas. E o que fazer? Eis aí o maior desafio. Apesar de não ser tarefa fácil, é uma ótima oportunidade para praticarmos a humildade que tanto cobramos dos outros e aproveitar a verdade nua e crua sobre nós mesmos e começar a trabalhar sinceramente na eliminação do defeito em questão. Afinal, não estamos aqui nesta vida para nos tornarmos melhores como seres humanos? Para evoluirmos? Uma verdade insofismável nos traz André Luiz quando ele escreve: a melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente que os outros. Como é importante penetrar no sentido desta lição. Aí está a base do perdão. Se nos reconhecemos capazes de errar, por que não daríamos uma nova oportunidade àquele ou àquela que erra para conosco? Se não estamos isentos de cometer erros, por que exigir dos outros espetáculos de virtude? Sejamos razoáveis. Quando somos rigorosos com os outros, estamos chancelando o mesmo comportamento dele para conosco. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sempre é uma alegria imensa estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre a geração nova, contida no livro A Gênese, tradução feita por Guilom Ribeiro, publicação da Federação Espírita Brasileira, onde, no capítulo 18º, os tempos são chegados, os espíritos da codificação espírita, através de Allan Kardec, trazem para nossas reflexões as orientações sobre a geração nova, dizendo: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica daqueles que a habitam, ou seja, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. Por quê? Senão lhe ocasionariam de novo perturbação, confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Irão expiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A terra
no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova geração lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente, como só ia acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Muito menos, pois, se trata de uma nova geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. Sem dúvida, neste sentido é que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Assim, ficarão decepcionados aqueles que esperam ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas gerações pertence cada indivíduo. Cabendo-lhe, então, fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. Depois, a propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo o que é material, ou seja, a sensualidade, a cupidez e a avareza. Desses vícios é que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento daqueles que se recusam em não se emendar, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade, e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. Quando a terra se achar livre deles, os homens caminharão sem óbices para o futuro melhor que lhes está reservado desde este mundo, por recompensa de seus esforços e de sua perseverança, enquanto esperam que
que uma depuração mais completa lhes abra o acesso aos mundos superiores. Não se deve entender que, por meio dessa emigração de espíritos, sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão, uma vez que muitos cederão ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a aparência é pior do que o íntimo, uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de uma maneira diferente daquela pela qual as viam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. Para isso, tem para auxiliá-los espíritos benévolos, que por eles se interessam e se apressam em esclarecê-los e em lhes mostrar quão falso era o caminho que seguiam. Nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que entre mortos e vivos há uma perpétua solidariedade. É muito simples o modo pelo qual se opera a transformação, sendo, como se vê, todo ele de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. Sejam os que componham a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Desde que apresentem melhores disposições, haverá sempre uma renovação. Assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários que partem, de outro, os progressistas que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou do mundo inteiro, diretamente relacionada com aquela categoria que entre as duas tiver preponderância. Amigas e amigos, estes ensinamentos do livro A Gênese são imprescindíveis para a nossa evolução mental, moral e espiritual. No próximo momento doutrinário, concluiremos estas preciosas informações dos espíritos da codificação espírita relativas à geração nova. Então, convidamos a todos para que iniciemos e nos aprofundemos em nossos sentimentos, atitudes e realizações das tarefas morais, espirituais e materiais, para que, com os ensinamentos e exemplos do Mestre, modelo e guia da humanidade, Jesus, possamos ter o mérito de continuar aqui reencarnando para auxiliarmos a Terra a ingressar no mundo de regeneração. Vamos fazer, então, o bem sem olhar a quem, no limite de nossas forças, trabalhando sempre em consonância com as leis divinas, eternas, imutáveis, incorruptíveis, criadas por Deus, nosso Pai, ensinadas e exemplificadas por Jesus. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Estamos encerrando o nosso programa por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com a sua família, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.